Na semana em que se completa 57 anos do golpe militar de 1964, importantes mudanças ocorreram na estrutura das Forças Armadas. Os 3 comandantes das forças e o ministro da Defesa pediram demissão. Esse fato acabou trazendo bastante insegurança na seara política e jurídica. E essa vai ser a pauta do nosso Análise dos Fatos dessa edição. Nós vamos também discutir aí os prováveis cortes no Orçamento Geral da União, que foi aprovado na semana passada, em razão aí do limite de gastos. Vamos ao debate. A semana foi bastante tensa em Brasília. O que era para ser aí somente a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acabou numa profunda e grande mudança ministerial. O presidente da República trocou aí 6 dos seus ministros de Estado. E uma das mudanças que gerou aí um grande debate foi a saída do ministro da Defesa. A saída dele, em conjunto com os 3 comandantes das Forças Armadas, trouxe muita insegurança na seara política e na seara jurídica. E principalmente por essa saída ocorrer na semana em que o Brasil completa 57 anos do duro golpe militar de 1964. Na seara política, as dúvidas ocorreram após a saída dos 3 comandantes das forças. O que se comenta é que o ministro da Defesa acabou se desentendendo com o presidente da República por não aceitar a politização das Forças Armadas. O ministro já vinha ali em choque com o presidente em diversas situações, principalmente pelo fato do presidente insistir na manifestação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas em relação à questão política. Os desentendimentos entre o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas iniciou a partir daquele cumprimento entre o comandante do Exército, Pujol, e o presidente durante uma solenidade militar. Naquele momento, o comandante do Exército se recusou a cumprimentar o presidente da República e movimentou apenas o braço, numa forma aí bastante comentada no meio jornalístico e no meio político. A partir daí, as manifestações do comandante do Exército em relação à pandemia também irritaram bastante o presidente da República, que vinha mantendo um diálogo duro com o ministro da Defesa em relação ao posicionamento do comandante do Exército. Comentam-se nos bastidores da política que, num dado momento, o presidente Jair Bolsonaro pediu, inclusive, a demissão do comandante Pujol, o que o ministro da Defesa acabou não aceitando. Aí, nesse ponto, entram em choque o presidente da República e o ministro da Defesa. A fala do presidente Bolsonaro de que o exército era seu, o meu exército, ali no momento em que ele desafia e ameaça a sociedade, causou também um desconforto muito grande na seara militar. E todos esses acontecimentos acabaram forçando aí a saída dos 3 comandantes das forças, juntamente com o ministro da Defesa. Toda essa movimentação se deu em razão aí da insistência do presidente Jair Bolsonaro em politizar as Forças Armadas, em politizar o Exército. O presidente Jair Bolsonaro busca essa politização para demonstrar forças ali, tanto para o mundo político como para o mundo jurídico. Ele tenta, através dessa demonstração de força, esconder aí as dificuldades de sua gestão e, inclusive, a incapacidade de liderar o país e de coordenar aí a pandemia no seu momento mais grave. Nos bastidores aqui em Brasília, os comentários é de que a reunião entre os 3 comandantes das forças, que deixaram seus respectivos cargos, junto com o novo ministro da Defesa, Braga Neto, foi uma reunião bastante tensa. Uma reunião que demorou muito e nela o comandante do Exército, que deixava o cargo, fez inclusive comentário de que o Exército não entraria aí nessa politização e o Exército tem compromissos com a República e com a democracia e não entraria numa aventura antirrepublicana. As articulações aí do presidente Jair Bolsonaro acabaram não dando certo. Apesar dele tentar aí, cooptar a parte baixa das Forças Armadas, ele se viu obrigado a escolher um comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, que é justamente um comandante, um general moderado. Pelas movimentações ocorridas até agora,
nós podemos afirmar que o novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, ele vai dar sequência aí ao trabalho que vinha sendo feito pelo general Pujol. Inclusive, na entrevista que ele concedeu ao jornal Correio Brasiliense no último domingo, antes da sua escolha, dá para a gente entender isso muito bem. Ele afirma aí o compromisso do Exército com o combate à pandemia, inclusive coloca aí as ações que foram executadas pelo Exército para a preservação aí das tropas e, acima de tudo, ele demonstra a preocupação que o Exército tem com essa situação que eles consideram muito grave. A busca pelo presidente para construir uma liderança política forçada sobre as Forças Armadas acabou não dando resultados. O que a gente vê aí é que na movimentação do xadrez, o presidente acabou aí ficando para ser liderado pelas Forças Armadas, ao invés de liderar politicamente como ele pretendia. Muito interessante a gente destacar aí a conversa que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, teve com o ministro da Defesa, Fernando, que estava deixando o cargo, onde ele afirmou que o compromisso do Exército, o compromisso das Forças Armadas é com a República, com a democracia e com o Estado Democrático de Direito. E que em nenhum momento as Forças Armadas cederão aí a forçação política para se manifestar politicamente. Isso tranquilizou ali a Justiça e tranquilizou também o Legislativo. A mexida no tabuleiro pelo presidente Bolsonaro, o que a gente percebe numa análise bem profunda, é que ele tentou se reafirmar aí e reafirmar a sua liderança. No momento em que ele troca ali o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que recusou assinar a peça onde o governo federal entrava contra os governadores em relação ao lockdown, a gente percebe uma tentativa de mostrar força política, mas essa força política ela acabou indo ali por água abaixo. Bolsonaro acabou menor do que entrou nesse processo aí de mudanças e acabou cedendo ao Legislativo, ali onde retirou o general Ramos da articulação política e onde foi nomeada ali a nova ministra, a deputada federal Flávia Arruda. Interessante destacarmos também que logo após a saída dos 3 comandantes e do ministro da Defesa, a claque bolsonarista tratou de construir a sua narrativa, como fazem sempre, para tentar diminuir os comandantes e o ministro que deixa o cargo. Passaram a afirmar que o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas tinham um complô com o Supremo contra o Brasil e contra a República. É mais uma narrativa falsa, rasa e pequena na busca de fortalecer o presidente da República publicamente. No próximo bloco, nós vamos discutir aí as outras mudanças que ocorreram nos ministérios. O que era para ser uma pequena mudança ministerial, com a saída forçada ali do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acabou num quadro de uma profunda mudança no quadro da esplanada dos ministérios. Nós vamos começar aí fazendo uma análise da troca do ministro Ernesto Araújo. O novo ministro, que é o embaixador Carlos Alberto Franco França, é um embaixador bastante respeitado nos quadros do Itamaraty. Ele vinha ali assessorando a presidência da República no gabinete presidencial, numa função de assessor especial, e tem o respeito dos seus pares. Essa mudança ela foi vista de forma muito positiva pela grande cúpula do Ministério das Relações Exteriores. Ela foi muito bem vista pelo quadro dos diplomatas mais vividos e mais experimentados e também pelas embaixadas aí pelo mundo afora. Há uma expectativa de que a política de relações exteriores do Brasil retome ao nível em que ela estava antes, retome ali ao que era a nossa política tradicional, uma política da boa convivência, de parcerias, uma política de construção. Na minha visão, o novo ministro deve também recuperar ali as relações com os Estados Unidos e com a China, que foram bastante estragadas na gestão de Ernesto Araújo. O retorno desse diálogo com a China e com os Estados Unidos torna-se muito importante nesse momento aí da aquisição de vacinas e dos programas de combate à pandemia. No Itamaraty hoje, o clima já é de calma com a posse do novo ministro de Relações Exteriores, que também foi muito bem visto na seara política. Tanto na Câmara e no Senado, os principais líderes aprovaram a indicação e esperam a partir de agora uma nova posição e um novo comportamento na política externa brasileira. Outra importante escolha
que soou muito bem em todas as esferas, tanto política quanto jurídica, foi o da deputada federal Flávia Arruda para o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Flávia Arruda está no seu primeiro mandato de deputada federal e presidiu aí durante 2 meses a Comissão Mista do Congresso Nacional de Orçamento, onde fez um trabalho bastante destacado, de muito diálogo e de muita articulação, votando aí um orçamento muito conturbado, que inclusive por falta de consenso não foi aprovado no ano passado e foi aprovado agora recentemente. Flávia Arruda é muito elogiada tanto na Câmara e no Senado pela sua capacidade de interlocução, de articulação e, acima de tudo, de construção de caminhos e de consensos. E é o que se espera a partir de agora do seu trabalho ali na Secretaria de Governo. Uma análise bem mais resumida que a gente pode fazer é que o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Congresso Nacional, entregou a chave do cofre para a ministra Flávia Arruda. Porque ali nessa secretaria é onde são autorizadas as liberações de recursos das emendas parlamentares. Até aqui vinha um general comandando essa pasta, né? Desde o início do governo Bolsonaro nós tínhamos um general. A partir de agora essa coordenação passa a ser política. A escolha de Flávia Arruda, comenta-se muito nos bastidores do Congresso Nacional, ela foi feita ali inicialmente pelo general Ramos, que era o atual ocupante da Secretaria de Governo. E também ali ela foi articulada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, na busca de garantir o PL ali na composição da chapa das eleições de 2022. O que se diz é que o PL já estava com um passo ali para indicar o vice do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E essa ida do PL, que é um partido forte, um partido de muita posição no Congresso Nacional, trouxe bastante medo ali para a cúpula bolsonarista, que acabou cedendo e articulando ali o nome do PL, que é o da deputada Flávia Arruda. O que se diz é que o presidente Lira foi comunicado após a decisão e que ele, inclusive, avalizou, ficou muito satisfeito. O que se vê agora é que o governo construiu aí uma ponte com o Congresso Nacional, o que é muito positivo, inclusive, para a questão das reformas. Uma outra mudança aí também na esplanada foi a troca ali no Ministério da Justiça. Saiu André Mendonça, que foi para a Advocacia Geral da União, e entrou o delegado federal Anderson Torres. Anderson, até então, ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública no Distrito Federal, no governo de Ibanez Rocha, que é um governo do MDB. Aqui no Distrito Federal, o trabalho de Anderson era muito elogiado. Anderson é especialista em segurança pública e já coordenou vários trabalhos ali de combate à corrupção e à criminalidade. O nome também foi muito bem visto no meio político e no meio jurídico. Agora, alguns comentários que a gente ouviu aí durante a semana é que Anderson tem um diálogo direto aí com a Polícia Militar, com as polícias militares. E politicamente, o presidente Jair Bolsonaro vem tentando aí construir uma ponte com as polícias, já que ele não teve sucesso nessa ponte política com as Forças Armadas. Então, alguns analistas comentaram comigo que a escolha de Anderson se deu muito mais nesse quesito do que pela sua capacidade aí de atuação dentro da área de segurança pública e da área, inclusive, aí de combate ao crime e à corrupção. Agora, é interessante a gente destacar que o corpo da Polícia Federal já se manifestou perante o novo ministro da Justiça, inclusive defendendo aí a autonomia da Polícia Federal em relação ao governo de Jair Bolsonaro. No meu ponto de vista, Anderson, pelo seu currículo, que é um excelente currículo, pela sua atuação no Distrito Federal, ele vai ser um homem de Estado. Ele vai cumprir aí as exigências que o seu cargo exige e não vai ceder aí as tentações e digamos assim, a cooptação política que o presidente Bolsonaro pode fazer em relação a ele. O retorno de André Mendonça para a Advocacia Geral da União se dá ali por questões políticas. André Mendonça, apesar de ter um grande currículo, um extraordinário currículo, ele tem sido um parceiro político do presidente Jair Bolsonaro. O seu discurso é um discurso muito parecido com o discurso do presidente. E na minha análise, tudo isso ocorre em razão aí do desejo de André Mendonça de ser o próximo indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça, outro fator importante que a gente não pode esquecer,
tem um apoio muito grande da comunidade evangélica e da bancada evangélica no parlamento. Esse apoio pode, inclusive, favorecer aí a escolha do presidente Jair Bolsonaro dele em detrimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é um outro candidato à vaga do ministro Marco Aurélio no STF. André Mendonça, na Advocacia Geral da União, deve, inclusive, ceder aí, digamos assim, as coordenações que devem ser impostas pelo presidente Jair Bolsonaro, o que o advogado-geral anterior não cedeu, e deve caminhar e ter um discurso idêntico ao discurso do presidente. A escolha do general Braga Neto para o cargo de ministro da Defesa se deu aí em relação do seu excelente currículo. Ele, inclusive, já estava na presidência da República. Ele foi, durante um ano, o interventor federal no estado do Rio de Janeiro, onde realizou um excelente trabalho. Comandou também as tropas no Haiti, com um trabalho também de excelência, e tem um currículo muito bom. No meu ponto de vista, o nome dele acalma ali o STF e o Legislativo, pois é um nome de muito respeito, um nome que tem pontes e diálogos tanto com a Suprema Corte quanto com o Legislativo. No entanto, a troca inesperada ali no Ministério da Defesa, inclusive a escolha do ministro Braga Neto, não foi suficiente para acalmar ali as três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. A saída dos três comandantes ela acabou gerando muita confusão, muita insegurança e muito falatório. Braga Neto tem agora a responsabilidade de acalmar os três comandos com as escolhas que foram feitas e, acima de tudo, de trazer segurança para o governo num momento tão complexo. Já o deslocamento do general Ramos da Secretaria de Governo para a Casa Civil foi uma transição muito tranquila. O general Ramos, além de trazer muita segurança para o governo, tem funcionado também como cérebro político. Aí nos bastidores do Congresso Nacional comenta-se, como eu já afirmei, que a escolha da deputada Flávia Arruda para substituí-la na Secretaria de Governo foi ali uma engenharia montada por ele. O general Ramos tem sido muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro, tem sido um grande conselheiro e na Casa Civil, com certeza, ele vai continuar esse trabalho. Um trabalho de trazer segurança, organização e, acima de tudo, um olhar político atento para o quebra-cabeça do Legislativo e também do Judiciário. No próximo bloco, nós vamos discutir aí as possíveis mudanças que vai ocorrer no Orçamento Geral da União de 2021. Um impasse muito grande entre Legislativo, Ministério da Economia e Governo Federal acabou adiando a votação do Orçamento Geral da União de 2021 para este ano. E esse adiamento se deu aí por falta de consenso dos cortes que deveriam ocorrer em relação aí aos recursos para atender ao auxílio emergencial. Aprovado na semana passada, o texto tem sido bastante criticado por subestimar aí despesas obrigatórias e favorecer aí as emendas parlamentares. Todo esse impasse aí em relação a essa questão está obrigando nesse momento a uma revisão da peça orçamentária, a uma revisão do texto aprovado. O que se comenta é que precisa se cortar aí um total de 25 bilhões para atender o auxílio emergencial e outros itens importantes das despesas obrigatórias. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, fez um corte de 10 bilhões, que o que parece não foi suficiente para essas despesas. Nesse debate, ressurge aí o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está do lado ali do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendendo ali que seja feito verdadeiramente um corte no orçamento para atender ali o teto dos gastos públicos. O impasse está em torno de onde cortar. Mas nas conversas que eu tive com alguns interlocutores e até com parlamentares, o que se diz é que esse corte vai ocorrer dentro das emendas parlamentares. E o que deve ser um corte em torno aí de 10 bilhões de reais. Esse é o primeiro desafio da nova ministra Flávia Arruda. Ela deve coordenar aí com Câmara e Senado onde deve haver os cortes e tentar construir um consenso no que vai ser cortado. No meu ponto de vista, com as conversas que eu tive, o corte vai ocorrer sim
nas emendas parlamentares. Encerramos o nosso programa agradecendo aí a sua participação, pedindo que você dê o seu like, se inscreva no programa, acima de tudo, para que você possa receber as informações aí das novas edições. E eu quero encerrar com uma reflexão acima de tudo sobre o nosso passado. Na semana em que se celebra 57 anos do golpe militar de 1964, nós precisamos fazer uma reflexão. E uma reflexão profunda. Uma reflexão, acima de tudo, para que aqueles que não compreenderam esse momento da história do Brasil possam interpretá-lo melhor. E essa reflexão, ela se faz necessária no momento aí em que muitas narrativas falsas foram construídas e que muita desinformação acaba predominando sobre esse fato. Nós temos que entender que esse foi um período sombrio da história do Brasil, que nós tivemos muitas mortes, que nós tivemos aí muitos conflitos. E essa minha análise, ela não é uma análise ideológica e nem uma análise de esquerda ou de direita. Ela é uma análise histórica, ela é uma análise do fato. O nosso olhar para os períodos da história deve ser um olhar crítico, de compreensão com os valores do presente e do que queremos para o futuro. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.